Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal Vestibulandos. Sejam bem-vindos, pessoal que prestou a FUVEST 2022, que está na segunda fase, segundo dia de provas, 6 questões de história. Meu nome é Luiz Kleber, sou professor de história e eu vou propor aqui para vocês resoluções e comentários também sobre as 6 questões propostas pela FUVEST 2022. Queridos, vocês já estão vendo aí na tela a questão 1 desta segunda fase de história, são 6 questões. A questão 1, essa bela imagem, esta bela obra do El Greco. El Greco, um artista do século XVI, nasceu na Grécia e teve a sua obra principalmente realizada na Espanha, uma forte ligação com a monarquia espanhola. Elementos, é claro, do Renascimento, e nós estamos aqui também no contexto da Contra-Reforma. Contra-Reforma, a reação da Igreja Católica em relação à Reforma Protestante, a reafirmação dos dogmas católicos. E dentro desse contexto, é claro que nós temos também toda a expansão colonial, tanto espanhola quanto portuguesa. Pensamos então na América Latina, a questão da Espanha, a questão também portuguesa, da atuação dos jesuítas e da Igreja Católica, juntamente com os reinos de Portugal e também de Espanha. E é interessante que não existe uma unanimidade entre os estudiosos sobre a temática central desta obra. Embora um dos principais estudos afirma que se trata de uma alegoria da Santa Liga ou Aliança de 1571 entre o Papa Pio V e Felipe II e também Veneza. A referida aliança levou à vitória dos católicos na célebre Batalha de Lepanto contra os turcos, pondo fim aos domínios muçulmanos em áreas do Mediterrâneo. Mas vamos lá para as questões da prova. A partir da pintura de El Greco, questão A, identifique um aspecto religioso característico do Império Espanhol ao final do século XVI. Né? Um aspecto interessante religioso do Império Espanhol, conforme eu já comentei, é a atuação, dentro desse contexto da Contra-Reforma, a atuação dos jesuítas em áreas coloniais, né, para a expansão da fé católica, justamente para aumentar o número de católicos, já que a Igreja Católica estava sofrendo essa pressão por parte da Reforma Protestante. E é interessante também que a Igreja Católica, né, que o Império Espanhol, toda a hierarquia social tinha uma forte ligação com a Igreja Católica. Portanto, a referida obra é um marco da propaganda católica que contribui com a imagem do Império que o imperador procura difundir. Né? Nós temos aí a marcante atuação de tribunais da Inquisição em algumas áreas coloniais, sobretudo na América. Então, seria interessante colocar essa questão aí da Contra-Reforma, da atuação dos jesuítas, a forte presença da Igreja Católica, a reafirmação dos dogmas da Igreja Católica e a volta da Inquisição, a questão dos tribunais da Inquisição também na América Católica, na América Latina. É claro que aqui a pergunta é sobre o Império Espanhol. Muito bem, pessoal, e nós temos a questão B. A questão B fala o seguinte: identifique e explique um aspecto social característico do Império Espanhol ao final do século XVI. Nós podemos citar como aspecto social característico presente na América Espanhola, no Império Espanhol, é a utilização da mão de obra indígena nas áreas coloniais. É claro que os indígenas tiveram a proteção pela Igreja Católica, pelos jesuítas,
mas nós tivemos a utilização do trabalho indígena. Eles eram submetidos a diversas formas de trabalho compulsório, ou seja, uma escravidão, vamos dizer assim, disfarçada, né? Destacando-se a mita e a encomienda. Através da mita, parte dos indígenas de uma determinada área, acho que vocês lembram disso, das aulas de história, eram colocados, essa parte era colocada para trabalhar na mineração em troca de uma pequena remuneração. Já na encomienda, consistia na catequização dos indígenas em troca da utilização de sua força de trabalho, em geral, na agricultura. O candidato também poderia citar outros dois importantes aspectos sociais presentes no Império Espanhol: a questão da forte hierarquia social, sendo coibida a prática de casamentos, né, fora de um espanhol com alguém que não fosse espanhol, com um colono, com um indígena, enfim, com um africano, para manter justamente o poder e manter também a pureza do sangue espanhol, e manter o poder também, esse domínio político e também econômico. Outro aspecto importante também social, que poderia ter sido destacado, foi a utilização do trabalho escravo africano nas áreas coloniais, principalmente nas Antilhas, local em que era produzido o açúcar e também o tabaco através do sistema de plantation. Muito bem, a questão C, vamos para a questão C. A questão C fala o seguinte: explique o papel da religião na formulação das justificativas para a colonização da América. A religião foi fundamental para o processo de colonização, tanto espanhola quanto portuguesa, América Católica, América Latina, pois quando começa a colonização, a atuação dos jesuítas foi determinante. Uma vez que eles eram contrários ao processo de escravização dos indígenas, defendendo que esses fossem catequizados e de alguma forma incorporados à sociedade. É claro que o bom indígena, que era protegido pelo jesuíta, era aquele que fosse catequizado, que se convertesse ao catolicismo, né? Em relação aos africanos, aí é uma outra história, ou seja, a igreja se calou em relação a isso, pelo menos historicamente falando. Ainda que ao longo da história tivemos várias e várias revoltas indígenas, resistências indígenas, a dominação dos espanhóis através da religião foi um importante instrumento para toda esta colonização. Um triste instrumento, por sinal, né? Muito bem, meus queridos, a questão 2 da prova da FUVEST traz um texto aí referente ao século XVIII. Ao século XVIII, a questão da Declaração de Independência dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, e nós temos aí a influência do Iluminismo, que irá influenciar também a questão da Revolução Francesa, mas aqui estamos falando da Declaração de Independência Americana, que é claro que traz os princípios do Iluminismo, né? De toda a galera burguesa também que depois irá fazer a Revolução Francesa, que é a questão do direito à vida, do direito à liberdade, e também vai falar muito aqui a questão da propriedade privada, né? E é muito importante em relação aos direitos humanos. Os direitos humanos, é claro, a partir de uma visão burguesa. A busca da felicidade é ainda mais familiar aos americanos do que devemos cultivar nosso jardim. Ou é para os franceses. Olha, fazendo uma comparação aqui com a Revolução Francesa, dentro desses princípios iluministas. É a frase mais memorável da Declaração de Independência Americana. O clímax retórico da enunciação de Thomas Jefferson dos direitos naturais e da teoria revolucionária. Consideramos como verdades evidentes que todos os homens são criados iguais,
que a todos o Criador dotou de certos direitos inalienáveis, entre os quais estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. O que Jefferson entendia por busca da felicidade, frequentemente os analistas do discurso político estabelecem o significado mostrando o que não é dito, tanto quanto é dito. Vida, liberdade e propriedade foi a fórmula padrão dos debates políticos no mundo de língua inglesa durante os séculos 17 e 18. Se a busca da felicidade deve ser vista como recurso de retórica, seu significado deve se fundar-se, pelo menos em parte, numa comparação implícita com o direito de propriedade. Conforme eu já falei para vocês, essa questão dos direitos ligados, é claro, a essa causa burguesa do direito à propriedade, que também nós teremos na questão dos franceses em relação à Revolução Francesa. Ligado, é claro, ao pensamento inglês, ao pensamento francês, à questão que nós temos aí do iluminismo. A questão A é muita interpretação de texto, tá, pessoal? A questão A: indique um dos direitos naturais do homem evocados por Thomas Jefferson na Declaração da Independência Americana. Essa foi bem fácil, era só ter citado um dos direitos, era só ter citado a vida, a liberdade ou o direito à busca da felicidade. Era só o candidato ter escolhido um desses direitos. A questão B: qual é a relação estabelecida pelo texto entre busca da felicidade e o direito de propriedade? Já adiantei um pouco aqui para vocês. Segundo o autor do texto, a busca de felicidade deve ser vista como recurso de retórica e, nesse sentido, seu significado deve estar relacionado ao direito de propriedade privada, ao direito de ter a propriedade privada. Aí podemos já entrar na questão burguesa, né? A questão do direito a você ter a sua propriedade, isso conduz à felicidade. Então seria a resposta da questão B. Vamos lá para a questão C. É possível afirmar que a Declaração da Independência dos Estados Unidos contém uma teoria revolucionária? Justifique. Sim, é possível afirmar que a teoria da Declaração da Independência Americana dos Estados Unidos é revolucionária, desde que consideramos as ideias defendidas pelos burgueses, pela classe burguesa. A burguesia no século XVIII almejava liberdade política e econômica, o liberalismo aí. Podemos pensar no liberalismo econômico, na questão da Inglaterra, depois a forte influência do pensamento iluminista do século XVIII. A vida sendo garantida pelo Estado, tratamento igualitário garantido pelo Estado e a propriedade privada sendo garantida e protegida pelo o Estado. Vale também aqui destacar que até então não cabia ao Estado, aos governantes, garantir tais direitos, né? Esses direitos, é claro que foram conquistados pós a independência dos Estados Unidos e também pós a Revolução Francesa. E depois foi uma avalanche de independências por toda a América. Muito bem, pessoal. A questão 3 da FUVEST traz um material publicitário de 1935 do Almanaque Fontoura. O Almanaque Fontoura era muito tradicional. Eu lembro da minha infância, os meus avós pegavam na drogaria esse almanaque que era anual, o Almanaque Fontoura, né? Se vocês perguntarem para os seus avós, para os seus pais, eles vão lembrar desse Almanaque Fontoura, que durante muitos e muitos anos ele era distribuído, era também um material de propaganda, né? De propaganda justamente em relação aos produtos Fontoura. A partir da leitura da propaganda, você teria que responder as questões A, B e C. A propaganda, nós temos aqui a pergunta do Monteiro Lobato, o autor de Urupês, né, a Jeca Tatu. Jeca, por que não trabalhas?
Não é preguiça, seu Lobato, é uma dor na cacunda, palpitação, uma coceira que não acaba nunca. Sim, eu sei, Jacatatu, amigo, sofres de amarelão ou opilação. Tens no sangue e nas tripas um jardim zoológico. Aí fala da pior espécie, né? No português da época, pior espécie. É essa bicharia que se faz papudo, feio, molengo e inerte. Só tens um remédio verdadeiro e específico do amarelão, né? Aí entra a anquilostomina Fontoura, né? Então a propaganda no almanaque Fontoura, dos produtos Fontoura, né? Que tinha um biotônico Fontoura muito famoso, né? Muito bem, pessoal. A partir da leitura, da observação dessa propaganda, a questão A, qual o tema da propaganda? O tema da propaganda, é claro que eu já expliquei para vocês, trata de um medicamento que combatia o amarelão, utilizando como personagem o Jeca Tatu, personagem criado pelo Monteiro Lobato. E ele não conseguia exercer as suas atividades cotidianas por causa dessa doença, o amarelão, que é o nome popular de ancilostomose, é uma doença causada por justamente parasitas intestinais. Então, isso também está presente aqui nesta propaganda, tá? Tá bem claro quando fala da questão da bicharia, é claro, numa linguagem bem popular, numa linguagem, entre aspas, caipira, já que é um personagem caipira, que já vem a segunda questão aqui. Quem é o Jeca Tatu? Que categoria social ele representa? O Jeca Tatu, ele foi um personagem criado pelo Monteiro Lobato. Esse personagem foi criado em 1914, representando o caipira, categoria social que era abandonada pelo Estado, né? O caipira, a pessoa simples do campo. É claro que o Lobato tem muitas referências do Vale do Paraíba, e nós podemos pensar nesse caipira do interior do estado de São Paulo, do interior de Minas Gerais, enfim. E Lobato acabou utilizando-se de estereótipos, né, negativos, aí uma crítica para retratar um personagem que permeava todo esse imaginário social brasileiro durante esse período. A questão C. Aponte duas razões do emprego do personagem Jeca Tatu na propaganda. A sugestão que eu faço para vocês aqui de resposta seria, pode ser explicada esse emprego do personagem Jeca Tatu na propaganda, através da ótica higienista do período em que se atribuía ao homem do campo a propagação de doenças que deveria ser combatida pela suposta civilidade urbana, aquele preconceito, né, com o homem do campo, que o homem da cidade tinha mais higiene, tinha mais estudo, eram alguém civilizado. Então, uma visão muito preconceituosa, né? Até em relação ao R retroflexo que nós temos até os dias atuais, inclusive que eu carrego muito, né? Sou do interior do estado de São Paulo, essa questão porta, perna, eu tento, né? Amenizar um pouco, né? Essa questão do R retroflexo. Outro motivo que o candidato poderia também apontar era a ingenuidade atribuída por Lobato aos caipiras. Utilizar o Jeca Tatu serviria ao público como uma advertência de um comportamento a não ser reproduzido. Mais uma vez aí uma visão estereotipada e também uma visão preconceituosa. Então, pessoal, vamos lá para a questão 4. Gostei muito dessa questão, já que nós estamos enfrentando vários problemas atualmente em relação a esta instituição, ao verdadeiro compromisso dessa instituição, que é a Fundação Cultural Palmares.
A questão fala o seguinte: no dia 22 de agosto de 1988, o governo federal fundou a primeira instituição pública voltada para a promoção e preservação dos valores culturais, históricos, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira, a Fundação Cultural Palmares, FCP, entidade vinculada ao Ministério da Cidadania. Ao longo dos anos, a Fundação Palmares tem trabalhado para promover uma política cultural igualitária e inclusiva, que contribua para a valorização da história e das manifestações culturais e artísticas negras brasileiras como patrimônios nacionais. A apresentação, isso daí foi tirado do próprio site da Fundação Palmares, palmares.gov.br, a apresentação que está lá no site. A partir da leitura do excerto, do trecho e dos seus conhecimentos sobre o tema, a questão A, justifique o nome da instituição. É claro que essa questão A aqui é nível bem fácil, né? Quando nós pensamos no nome Palmares, é claro que o movimento negro, é só pensar no Dia da Consciência Negra, que é relativo a Zumbi de Palmares. Por que Zumbi de Palmares? Porque o Dia da Consciência Negra relacionada ao dia da morte de Zumbi dos Palmares. Porque para o movimento negro foi o grande líder, o grande nome da resistência em relação à escravidão. A escravidão de negros neste país, que foi o último país a acabar com a escravidão de negros nas Américas. Um duro passado que nós temos na nossa história. E Palmares foi o principal centro, o principal quilombo, na verdade, na Serra da Barriga, em Alagoas, reunia vários quilombos, era o principal centro de resistência de todos os quilombos de toda a história, e o principal herói que o movimento negro tem é o Zumbi de Palmares. Então, a Fundação Palmares vem justamente dessa questão do quilombo de Palmares. Foi a maior comunidade de escravos fugidos na história do Brasil. A questão B fala o seguinte: identifique o contexto em que a instituição foi criada. Vamos pensar no ano de 1988, um ano chave para a história do Brasil, porque foi neste ano que foi promulgada a nossa Constituição. Então nós temos a criação dessa instituição durante a elaboração e também durante a promulgação. A promulgação da nossa Constituição foi justamente em 1988, a nossa Constituição que trouxe tantos avanços à nossa Constituição atual. E em 1988 nós estamos entrando no período de redemocratização, depois de um longo período de ditadura civil-militar nesse país, que foi de 64 até 1985. Então, em 1988 nós temos um ano, né, tão importante, que foi o ano da elaboração e também da promulgação da Constituição brasileira, nossa Constituição de 1988, a atual Constituição, que trouxe tantos e tantos avanços, né, para o Brasil. Ok? Dentro desse contexto também de redemocratização. C. Cite duas políticas públicas hoje vigentes no Brasil que estejam em sintonia com as orientações da instituição mencionada no texto, que está nesse texto aí da apresentação, que está no site, é claro, da Fundação Palmares. Podemos citar a política de cotas raciais, um grande avanço, né? Que essa política, as políticas de cotas raciais que promoveram o ingresso de pessoas pretas e pardas em universidades públicas. Essa política garantiu que mais de 150 mil pessoas pretas tenham chegado ao espaço universitário. Olha só que interessante. Outra política pública que o candidato poderia mencionar é a política que garante o financiamento proporcional a candidatos negros e brancos. Aí nós temos também a questão de concursos públicos, que nós temos já a questão das cotas, e podemos também falar da questão da obrigatoriedade do ensino que nós temos
do ensino da cultura africana, da história da África nas escolas brasileiras. Olha só, pessoal, outra questão muito interessante, a questão 5, que fala da questão do Rondon, a questão indígena, a questão do desbravamento do interior do Brasil, do conhecimento de várias etnias. É muito interessante essa questão e eu gostei bastante dessa questão. À medida que a construção prosseguia, Rondon iniciava a segunda fase do seu projeto, a crucial exploração das terras da Bacia Amazônica, onde hoje está situado o estado de Rondônia, pois a linha telegráfica atravessaria aquelas terras. Essa era a região que incendiava a imaginação de Rondon e seus oficiais e também a de muitos brasileiros das cidades costeiras. Era o Brasil desconhecido. Na verdade, o projeto do telégrafo parecia dar muito mais satisfação a Rondon pela chance de explorar aquelas terras do que pela construção da linha telegráfica. Rondon planejou uma expedição em 1907 para descobrir a nascente do rio Jurena e fazer contato com os indígenas conhecidos como Nambiquara. Muito bem, este é o trecho do livro, né? Rondon, o Marechal da Floresta. Muito bem, a questão A está pedindo o seguinte: indique qual a importância da expansão da linha telegráfica no Brasil dessa época. Entre 1907 e 1915, as expedições lideradas por Rondon, pelo Cândido Rondon, executaram a criação de linhas telegráficas, que contribuíram em muito para a integração nacional, fluidez na comunicação de áreas distantes, além de permitir a elaboração de políticas públicas para a região, que está, inclusive, bem explícito no texto, né, quando fala aqui que o interesse era muito mais em conhecer as populações indígenas do Rondon do que propriamente pela instalação, pela expansão dessa linha telegráfica. Então ela foi importante justamente para a integração nacional, para a comunicação dessas áreas tão distantes. A questão B, explique o sentido da frase "era o Brasil desconhecido". Então, ao mencionar o Brasil desconhecido, o autor, quando ele fala da questão do Rondon, nesta época, no início da Primeira República, da República Velha, início do século XX, nós estamos falando de vários grupos étnicos que não tinham sido mapeados ainda no Brasil, e também podemos citar estudos em mineralogia, nunca realizados até então, e a questão também de espécies da fauna e da flora que eram totalmente desconhecidos, né? Esses estudos realizados, essas espécies eram totalmente desconhecidas no Brasil. Ok, queridos? A questão C, caracterize a política indigenista desenvolvida por Cândido Rondon para aquelas terras. Aqui ele fala muito interessante no texto, né, citando mais uma vez, o interessante para o Rondon era fazer contato com os indígenas e conhecer a cultura desses indígenas. O Rondon ele foi responsável por criar o SPI, Serviço de Proteção ao Índio. Inicialmente, a instituição visava proteger os nativos, além de garantir a sua integração à sociedade brasileira, né? E hoje que nós temos a questão da FUNAI, então o SPI enfrentou muitas dificuldades financeiras e também muitas críticas de vários setores populares, de vários setores sociais do Brasil, só que acreditava-se no indígena como um ser em transição que deveria ser um trabalhador rural. Ainda tem isso até hoje, né? A sociedade pensa dessa maneira. Havia o objeto de retirar a tutela religiosa e substituir por uma tutela do Estado brasileiro. Então foi importante essa criação da proteção ao índio, o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio, criado pelo Rondon. Muito bem, a questão 6, a última da prova, tem muito a ver com as rebeliões que nós tivemos durante o Brasil Império.
No dia 1º de janeiro de 1849, foi divulgado na imprensa pernambucana o Manifesto ao Mundo, escrito por Borges da Fonseca, que apresentava as seguintes reivindicações. Protestamos só largar as armas quando virmos instalada uma Assembleia Constituinte. Esta Assembleia deve realizar os seguintes princípios. 1. O voto livre e universal do povo brasileiro. 2. A plena e absoluta liberdade de comunicar os pensamentos por meio da imprensa. 3. O trabalho como garantia de vida para o cidadão brasileiro. 4. O comércio à retalha só para os cidadãos brasileiros. 5. A inteira e efetiva independência dos poderes constituídos. 6. A extinção do poder moderador, olha só, e do direito de agraciar. 7. O elemento federal na nova organização. 8. Completa reforma do Poder Judiciário em ordem a assegurar as garantias dos direitos individuais dos cidadãos. 9. Extinção da lei do juro convencional. 10. Extinção do atual sistema de recrutamento. Muito bem. A questão A já fala como ficou conhecido esse movimento na história imperial do Brasil, na história imperial brasileira. Como ficou conhecido esse movimento? É claro que é a Revolução Praieira, que certamente você estudou, você está na segunda fase da FUVEST, um importante movimento que teve início no ano de 1948, um importante movimento que deveria inclusive aparecer mais nas aulas de história. B. Explique o teor das duas das reivindicações indicadas no manifesto. Então vamos lá. Nós temos essa Revolução Praieira, é claro que ocorreu em Pernambuco, né? Ela foi inspirada na Primavera dos Povos, daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre isso. Duas importantes reivindicações do manifesto que merecem destaque são o voto livre e universal do povo brasileiro. Durante o Segundo Reinado, o voto era censitário. Além disso, o eleitor deveria ser homem e ter ao menos 25 anos, né? Então, o voto não era para todos. A inteira e efetiva independência dos povos constituídos. Uma das principais características do Segundo Reinado foi a existência do poder moderador, o qual permitia ao imperador interferir nos demais poderes, o que de fato ocorria com muita frequência. Lembrando que a primeira independência, a primeira Constituição do Brasil, pós-independência, ela teve uma característica muito interessante, né? Que nós tínhamos 4 poderes durante o Brasil Império. Nós tínhamos o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo e o poder moderador, que dava totais poderes ao executivo quando de intervir tanto no poder legislativo quanto no poder judiciário. Então, é claro que eles estavam pedindo mais liberdade e algo muito mais democrático com o fim desse poder moderador. Indique 2 elementos comuns entre o evento pernambucano e as revoluções europeias de 1948. A Revolução Praieira, que ocorreu em Pernambuco, foi inspirada na Primavera dos Povos. Primavera dos Povos, 1848, a qual foi marcada pelos ideais liberais, nacionalistas e socialistas. 2 elementos comuns aos 2 episódios foram a luta contra o poder real instituído, na França, contra o ímpeto absolutista do rei Luís Felipe de Orleans, e no Brasil contra as medidas centralizadoras de Dom Pedro II através do poder moderador, que eu já expliquei para vocês, que era uma característica da nossa Constituição. Outro fator que outro elemento poderia ter sido citado pelos candidatos, justamente a busca pela liberdade de imprensa, a qual não gozava de plena liberdade tanto nos países absolutistas da Europa, quanto no Brasil de Dom Pedro II. Muito bem, 6 questões interessantes aí na segunda fase da FUVEST. Espero que você tenha ido bem, e para você que não fez a prova,
uma aula de história aqui. E você viu também, serve para você conhecer um pouquinho mais sobre as questões relacionadas à disciplina História, de como elas são abordadas na segunda fase da prova da FUVEST. FUVEST, que é a prova do principal vestibular do Brasil, os candidatos aí tentando uma vaga na USP, Universidade de São Paulo, ok? Boa sorte para você, bons estudos para quem ainda vai prestar o vestibular em 2022, 2023, 2024. Boa sorte, fé, além da fé, é claro, né? Essa questão aí, Deus me deu, eu vou colocar nas mãos de Deus. Tudo bem, pode até colocar nas mãos de Deus, mas Deus te dotou de uma inteligência, de uma saúde para você estudar e estudar bastante e arrasar nas provas aí dos vestibulares. Ok? Abraço fraterno, até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal.